Gente, doutora Luciana Dadalto, maior sumidade do nosso país, em tudo isso aí que a gente vai conversar, né? É testamento vital, são as diretivas antecipadas, direito médico é a nossa sumidade aí no nosso país em relação a toda essa discussão. E aí, não é que caiu na nossa cabeça, porque a gente já está conversando isso há muito tempo, o que foi definido ontem aí pelo SF. Mas, Lu, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e fala pra gente por que os profissionais de saúde e os profissionais médicos ainda ficam tão preocupados com esse tipo de decisão. Conta aí pra gente. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Muito tempo mesmo, né, Uber, que a gente não se encontra. Vou estar aí na sua terra semana que vem. Bom, acho que estamos aí discutindo um tema premente. Muita gente do direito tem falado assim, veio muito tarde essa decisão, e eu tenho dito, gente, vamos comemorar, assim, né? Vamos olhar o copo meio cheio. Bom, eu sou advogada, né, de formação, minha graduação é no direito, eu advogo, trabalho só com direito médico, mas a minha área de pesquisa é toda em autonomia do paciente em fim de vida. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado no direito, sobre testamento vital, e fiz a minha tese de doutorado na Faculdade de Medicina, aqui da UFMG, analisando os documentos de diretivas antecipadas. Então, o meu apego são essas discussões sobre a autonomia e sobre essa dificuldade que a gente tem de compreender a morte como um fato natural e de entender que a vida é muito mais do que o corpo está ativo, digamos assim, né? Muito mais do que a biologia nos diz. Então, essas são as minhas discussões. Lu, a gente tá falando de que ano isso? Bom, eu defendi o meu mestrado em 2009 e o doutorado em 2013. Olha de quanto tempo a gente está falando disso para agora a gente ainda está, né, conversando sobre isso como uma novidade. Mas é bem isso que você está falando. É um amadurecimento, acho que, de cultura, né, de população, de sociedade, de tudo que a gente vai crescendo junto, né? E eu acho que a gente precisa conseguir reconhecer que esse amadurecimento faz parte, né, de uma história social. É claro que quem pesquisa isso, quem trabalha com isso, a gente gostaria que fosse mais rápido. Mas é um movimento no mundo todo, né? Assim, a gente demora mesmo a conseguir certos direitos, porque essas discussões que envolvem a autonomia do paciente quebram uma lógica, especialmente uma lógica médica, de muitos e muitos séculos, né? Então, nós estamos falando de uma novidade mesmo. E a gente tem essa questão ainda muito vinculada, né? Acho que a nossa sociedade, desse paternalismo médico, né? Da gente entender, a gente achar que a gente pode decidir pelo outro, né? E aí quando a gente, não, peraí, como é que é isso aí, né? Fica todo mundo ainda bastante preocupado e sem saber o que fazer, né? E aí veio aquela enxurrada de perguntas aí, e agora, como é que faz? O que a gente faz? Eu posso me negar? Como é que eu vou fazer? E se chegar aqui amanhã, o que eu faço? E tem algumas coisas que é aquilo que você estava falando, já tem tanto tempo que isso é discutido, principalmente para as pessoas que buscaram esse direito, né? Que eles também têm bastante conhecimento, né? Às vezes a gente vai até aprender, porque eles também vêm estudando bastante isso há bastante tempo, né? Esse direito aí da autonomia e das crenças, né? Do direito à autonomia vinculada aí às crenças religiosas e tudo mais, né? Eu acho que nós estamos falando, e a decisão, né, as duas decisões, porque o STF, na verdade, decidiu 2 recursos, falam da recusa de hemotransfusão por pacientes testemunhos de Jeová. E as testemunhas de Jeová, elas são bastante, né, organizadas, tem, inclusive, médicos que trabalham com eles, que estudam esses métodos, esses tratamentos alternativos, entendendo, e eu acho, Rubem, que talvez para a gente fazer uma linha de compreensão para as pessoas, eu acho que, e aí eu já vi um pouco as perguntas, né, e pensando um pouco na lógica do raciocínio, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e entender o seguinte. Primeira coisa, nós não estamos falando de pessoas que querem morrer.
essa não é uma discussão sobre eutanásia, essa não é uma discussão sobre suicídio assistido, essa não é uma discussão sobre pessoas que têm algum transtorno psíquico e que merecem um tratamento psicológico, né, um olhar mais atuante da saúde mental. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas que professam uma fé, né, uma religião que compreende que há uma sacralidade da vida ligado ao sangue. E que quando a gente troca de sangue ou recebe o sangue de outra pessoa, essa sacralidade é maculada, né, é violada. Então, acho que esse é o ponto. Essas pessoas não querem morrer. Elas não estão dizendo, eu quero morrer, né? Ou eu não estou negando essa transfusão porque eu tenho aqui um desejo de acabar com a minha vida. Não é isso. Essas pessoas estão dizendo, eu não aceito este tratamento. Se vocês tiverem qualquer outro tratamento que não envolva eu receber sangue de outra pessoa, tudo bem, eu estou aceitando. Então, essa ideia que a gente tem de, mas essas pessoas querem morrer, isso é um absurdo, eu vou deixar o paciente morrer, isso tem muito mais a ver com a nossa intolerância religiosa, né, com a nossa falta de compreensão de uma religião que é minoritária no Brasil, do que efetivamente com uma questão técnica. Então, eu acho que esse é o primeiro pressuposto que a gente precisa ter. Porque senão a gente vai entrar numa discussão que é uma discussão que não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Que essas pessoas... Não. E aí eu tô falando, gente, eu estudo eutanásia, suicídio assistido, essa é uma discussão que me é muito cara, mas eu acho importante a gente deixar claro que não é sobre isso que a gente está falando. Perfeito. Perfeito. Né? E Lu, já vou começar aqui então as perguntas, já vou começar, e acho que a gente já começou bem aqui nessa nossa conversa, né? Ó, a primeira pergunta que veio foi sobre hemocomponentes, né, nos pacientes que são testemunhas de Jeová, se chega a iminência de óbito, mas tem a diretiva antecipada com o desejo de não transfundir. Isso não poderia acarretar ou configurar uma omissão? Então, vamos lá. Essa pergunta a gente pode puxar um monte de coisa, né? Omissão, lesão corporal, homicídio culposo, etc. A gente não tem a decisão publicada. Eu acho que isso é importante, né? A decisão do Supremo ainda não foi publicada. Certamente, quando for, serão páginas e páginas e páginas de decisão para a gente estudar e detalhar. Mas essa decisão não foi publicada ainda. O que a gente tem são as teses fixadas, e essas teses dizem para a gente, o paciente tem direito à recusa de hemotransfusão. E se essa recusa tiver sido feita em um documento de manifestação prévia, esse documento precisa ser respeitado. Logo, se o STF está dizendo isso, a gente presume que não há que se falar em omissão, né, ou em crime praticado pelo médico que respeitar esse documento. Porque o Supremo está dizendo para a gente que este documento é válido. Inclusive, essa é a lógica dos documentos de diretivas. Eu me manifesto de forma escrita para que essa manifestação seja usada no futuro, quando eu não puder mais me manifestar, né, quando eu não tiver condições de tomar decisões por mim mesmo. Então, nessa situação, o paciente chegou numa situação de urgência, ele tem um documento, não há que se falar em omissão, mas sim em respeito à autodeterminação do paciente. Perfeito, perfeito, Lu. E aí, essa segunda pergunta eu vou te falar que na primeira vez que eu li, para mim ficou óbvio, e aí depois eu comecei a pensar em cima dela. Existe um limite para diretriz antecipada ou o paciente tem autonomia total? E aí tiveram outras perguntas sobre isso também. Se a pessoa pode falar, olha, eu não quero ser entubada mesmo não sendo paciente terminal, se ele pode decidir outras coisas nessas diretrizes antecipadas. Bom, acho que a gente precisa dividir, talvez, as discussões sobre terminalidade, e a gente tem outras perguntas sobre isso, das discussões sobre recusa terapêutica. Nós podemos falar de recusa terapêutica na terminalidade, talvez na terminalidade seja mais fácil para a maioria das pessoas. Sim. Mas o direito à recusa terapêutica, ele não está atrelado a uma incurabilidade, a uma intratabilidade ou a uma terminalidade de uma doença. O direito à recusa terapêutica é um direito de todas as pessoas, inclusive já reconhecido no Código Civil, no artigo 15. Eu gosto sempre de dar um outro exemplo, porque eu acho que quando a gente sai dessa discussão da transfusão de sangue ligada à religião, fica mais fácil. Imaginem que hoje eu seja diagnosticada com câncer de mama, tratável, curável, e eu diga, eu não quero tratar, eu não vou fazer quimio, eu não vou fazer rádio, eu não vou fazer cirurgia. Será que algum médico nesse país
me amarraria, me sedaria para me operar contra a minha vontade e para me levar para a quimioterapia contra a minha vontade? Acho que não. Então, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de um direito a uma recusa terapêutica. E aí, quando vocês perguntam, o direito, existe limite? Existe uma diferença na pergunta. A pergunta é, existe limite das diretivas? Sim, existe limite das diretivas. Quais são esses limites? Legislação brasileira. Então, eu não posso pedir coisas que sejam ilícitas. Só que aqui nós estamos falando de uma manifestação de vontade negativa, ou seja, eu estou recusando algo. E para recusa eu não tenho limite. Eu vou ter limite para aceitação, ou seja, para pedir determinados tratamentos ou determinadas condutas. Eu não posso pedir algo que seja ilícito, eu não posso pedir algo que não tenha evidência científica, mas eu posso recusar qualquer coisa. Então, para recusa, não existe limite. Desde que nós estejamos falando de um paciente maior de 18 anos, lúcido, orientado, que tenha recebido as informações corretas. Acho que é bom a gente lembrar que informação, autonomia só existe quando o paciente for devidamente informado. Então, desde que esses requisitos estejam preenchidos, o paciente tem direito a recusar qualquer tratamento que ele quiser, ainda que para nós soe bastante difícil de entender, mas é a compreensão do respeito pelo valor do outro. E aí, Lu, vou puxar um outro que já tinha aqui na pergunta também. Parece, óbvio que ainda não tá escrito, né? Mas que teria que haver um consentimento informado, livre e esclarecido, né? Junto da diretiva. Parece pra gente isso, né? Quando a gente lê o que tá descrito, né? Aí, se eu tenho um paciente que já fez essa diretiva, né, previamente, eu precisaria ainda de um consentimento informado, porque às vezes o paciente não está mais em condição ali de receber a informação, né? Não, assim, de novo, a gente não tem o texto aqui. Mas faria pouco sentido que o Supremo fizesse isso, porque os documentos de diretiva são exatamente porque o paciente não vai ter condições de se autodeterminar. Se ele tem condições de assinar um termo de consentimento, não faz sentido eu pensar nesse documento de diretiva. Mas, de novo, assim, é algo que a gente ainda não tem certeza de como vai vir escrito. Mas ouso dar o palpite, né, assim, de que não vai haver essa vinculação. Nós estamos falando de coisas diferentes. Sim. É uma coisa... Talvez se, não, olha, é uma cirurgia eletiva, você quer fazer ali o consentimento novamente, mas tudo bem, mas não necessariamente vai estar vinculado uma coisa a outra, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, né, de novo, faz muito pouco sentido. As diretivas vão aparecer exatamente nesse momento em que o paciente não puder consentir. Se ele está lúcido, orientado, ele vai consentir, aí nós vamos discutir. Eu, particularmente, não sei se o melhor nome é um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu acho que o melhor nome é um termo de recusa terapêutica. Perfeito. Né? Nós estamos falando, pelo menos a priori, eu entendo que são coisas diferentes. E que vai ter ali todas as informações, todos os riscos e tudo mais. Exato, exatamente. E que mais do que o termo, mais do que o texto, a gente precisa que essa relação aconteça, né? Que o paciente efetivamente receba essas informações. Seja devidamente. Né? É só o finalzinho da relação. A gente já foi lá, já conversou, né? Ele é só o momento final de que a gente descreveu ali e assinou, né? Mas essa relação começou bem antes. Né? Exatamente. E o que me preocupa, Rubia, porque nós estamos falando de um tema que é sensível, que envolve muito preconceito, tem muito profissional, né, que vira o nariz e que diz, ai meu Deus, lá vem aquele pessoal. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento do esclarecimento, sabe? Eu acho que não dá para presumir que, o paciente é testemunho de Jeová, então ele sabe tudo, ele sabe as consequências, ele entende de tratamento alternativo. Não. Nós estamos falando de uma pessoa única, que está ali numa situação única e que o médico tem, sim, o dever de esclarecer da forma devida. Lu, a minha percepção, e aí é mais a percepção num formato aí de gestão, é que já existem alguns hospitais de referência e provavelmente, né, como os estados vão ser obrigados a pagar aí, esse tratamento fora do domicílio, caso eles não tenham hospitais de referência, protocolos vão ser criados, vão ter linhas de cuidado, as especialidades dentro daquelas instituições vão ali
ter mais conhecimento, aquilo ali vai ser mais discutido. Então, eu acho que isso daí vai se organizar. Eu acho que vai acabar se organizando. E como vem de cima falando, olha, secretários de saúde e governadores, né, tomem as providências para ter, disponibilizem aí as terapêuticas alternativas. Se não tiver, você vai ter que pagar aí em outro estado. Então, diretores de instituições comecem a enxergar isso. E de início, é óbvio que eu acho que daqui a um tempo talvez seja muito mais, né, fácil de ter em várias instituições. Mas de início, a gente tendo essas instituições de referência em cada estado, enfim, né? Eu acho que isso começa a ser discutido de forma diferenciada e o tratamento passa a ter o paciente passa a ter uma experiência diferenciada dentro de uma instituição que é referência para aquilo. Sim, sim, eu acho que nesse primeiro momento provavelmente vai ser o que vai acontecer. Mas aí, como utopia, né, Rubi, eu acho que o que a gente, para mim, o maior impacto dessa decisão é o impacto educacional, sabe? É um impacto cultural. É de dizer pra gente, olha, nós precisamos repensar a forma como a gente encara a autonomia do paciente. Sem dúvida, a gente vai estruturar, né, esses serviços para isso. Acho que uma pergunta e um medo que eu tenho visto muito do médico mas eu não concordo, eu vou ser obrigado a fazer, né? Assim, vamos deixar isso muito claro, o direito à objeção de consciência, o Supremo, inclusive, já disse, né, os votos, os ministros já falaram isso no julgamento, que o médico tem direito à objeção de consciência. Então, se o médico não concordar com essa recusa, ele pode não estar naquele caso. E aí, Rubi, eu acho que esse vai ser um desafio de gestão, sabe? Porque a gente já está passando por isso, tá, Lu? A gente já está passando por isso em outras linhas de cuidado. E aí, assim, aí é percepção individual, tá? Point of view, né? E em termos de gestão. Sinceramente, as pessoas, elas podem se recusar a fazer o que lhe cabe como direito. Só que quando você está numa instituição que ela é linha de cuidado, ela é referência para algo, e aquilo ali vai de encontro às suas crenças, vai de encontro ao que você acredita, você não pode estar nessa instituição. Porque você não pode deixar de entregar aquilo para qual aquela instituição é referenciada e foi feita. Então, assim, é isso que eu acho que a gente precisa começar a enxergar enquanto sociedade, né? Olha, essa instituição é referência para isso, isso, isso. E eu vou ter que trabalhar nisso, vou ter que dar um parecer, então eu não posso trabalhar nessa instituição. Acho que isso a gente precisa conversar mais sobre isso. Isso funciona muito bem quando a gente tem esse modelo de referência bem organizado. Que é aquela história assim, olha, se você vai para uma instituição que você sabe que faz isso, não dá para você dizer que você não faz. O grande problema é que a gente não tem só instituições referenciadas. E aí a gente começa com complicador. E uma coisa que me chega muito dos médicos é uma certa dificuldade de receber apoio da gestão no exercício do direito à objeção de consciência. De dizer assim, eu sei que eu tenho esse direito, é um direito individual meu, mas se eu falar isso, eu vou ser demitido, eu vou ser punido, etc. Então, eu acho que também tem a ver com uma mudança de mentalidade institucional. Se a gente está falando de respeito à autonomia, nós estamos falando de respeito à autonomia de todo mundo. Todo mundo. Inclusive do médico. Eu fico pensando como que realmente uma gestão consegue. Aí no cadastro de RH, na hora que vai admitir as pessoas, entender aonde que essas pessoas podem entrar, né? Porque uma instituição ela tem muitos processos, sim, né? O grande problema é quando a gente não consegue enxergar aonde as pessoas podem entregar o seu melhor, né? E começa a fazer de qualquer forma, depois começa a cobrar coisas que não foram acordadas, não foram contratualizadas, e aí a gente acaba, né, não dando o direito que as pessoas têm. Então, acho que isso aí também é muito importante, mas é um grande desafio, é um enorme desafio, porque se a gente tem, sei lá, um hospital que é referência em determinada linha, você tem que ter minimamente, no mínimo, uma pessoa em cada plantão que não tem objeção de consciência a determinada coisa. Isso se for só uma pessoa que a gente precisa, né? Enfim, é um grande desafio. Por isso que, tendo hospitais de referência, porque às vezes a gente pensa só estrutura e insumos. Não é. Pessoas fazem processos. Então, a gente precisa enxergar aquelas pessoas ali. Perfeito. Nossa, conversar com você é muito sensacional. Muito sensacional. Nossa, tô me achando hoje aqui com você. Tô me achando. Não, é porque assim, eu acho que a gente...
a gente precisa sair da teoria também e entender o problema na prática, né? Eu preciso entender aonde é que pega para o profissional. O profissional tem medo, ele tem medo de ser processado, ele tem medo de ser demitido, ele tem medo de um monte de coisa. E a gente precisa pensar em como dar segurança para esse profissional. E, obviamente, saber ou ajudá-lo a entender que se atender um paciente que recusa hemotransfusão fere a moral do profissional, ele tem esse direito de dizer, eu não consigo, eu não dou conta de fazer esse atendimento. Mas eu preciso ter alguém para assumir esse cuidado. Eu não posso, né, deixar o paciente abandonado. Então, criar esse fluxo também é algo importante. Eu acho, Rubi, assim, de novo, a gente precisa esperar ser publicado o acórdão para a gente entender exatamente o quanto que o Supremo vai avançar nessa discussão, sabe? Nessa discussão de rede, nessa discussão de serviço. Porque, a priori, assim, eu não acho que o Supremo venha dizer que, que o sistema tem que ser feito de uma forma ou outra. Ele está dizendo, olha, SUS, você tem que dar esse direito. Não está mandando como. Você tem que dar esse direito. Agora, qual política pública você vai fazer, isso não é um problema do Supremo, isso é um problema do Executivo. Então, eu, assim, acho que vai ser por aí que a coisa vai andar. Porque... E aí, pode falar. Fico pensando que as instituições privadas já têm que começar a pensar aí na criação desses fluxos. Eu estava até falando até aqui numa resposta que eu tinha dado aqui na última publicação, que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz esse protocolo. O Ministério Público tinha solicitado para todas as instituições do Estado, né, que tinha essa discussão, e eles pediram quais eram os protocolos aí para esse perfil de atendimento de paciente. Então, a gente teve que desenvolver os protocolos, estudar, entender. Então, tinha sido solicitado aí pelo Ministério Público. Então, já foi uma coisa aí que as instituições particulares já tinham feito. Pelo menos em alguns locais, né? E aí eu acho que é sempre bom lembrar que não adianta a gente fazer protocolo se a gente não treinar a equipe, né? Não, aí não tem a estrutura, não tem os insumos, e que é o grande problema, que eu acho que é o grande receio dos profissionais de saúde, é que quando isso está muito desestruturado, é ele que está ali na frente para dizer sim ou não, e sem saber como fazer. Porque eu tenho falado muito, gente, não assuma a gestão, não coloque a gestão nas suas costas, porque você não consegue fazer sozinho. Você está ali sem saber o que fazer. Você não tem a sua retaguarda, você não tem. Então, eu acho que o grande medo ok, chegou na porta aqui, agora o que eu faço? Não está descrito o protocolo, não está desenhado, não está treinado, a equipe não está interfaceada, as pessoas não sabem o que fazer e fica alguém ali tomando, né, se eu acho que eu estou ansiosa para a gente ultrapassar essa discussão teórica e dizer, gente, isso está posto, o paciente tem esse direito, você pode não concordar, etc., mas é o direito dele, agora vamos ver como é que a gente vai fazer para efetivar o direito. Eu estou ansiosa para ver isso acontecer na prática. Há um tempo atrás, a gente acabou discutindo isso de uma postagem, e veio um dos seguidores, eles falaram, olha, aqui, eu não lembro se era na Bahia, em algum local, falou, tem um hospital que é referência e que flui super bem. Talvez a gente já tenha, né, aqui no nosso país, locais para a gente fazer esse benchmarking aí, que já tem, já passou, já errou, já acertou, já tem um histórico aí do que dá certo, do que não dá, né? Então, acho que tem riquezas aqui no nosso país que a gente possa utilizar. Sim, eu acho que é isso. Ouvir as experiências, né, das outras pessoas, de quem já faz, porque já faz, né, gente? Acho que nós não estamos inventando a roda, né? Já tem muitos lugares que respeitam a recusa de hemotransfusão dos pacientes testemunhos de Jeová, que fazem tratamentos alternativos. A gente tem profissionais de saúde que têm essa expertise, então vamos usar essa... Eu acho que o que a decisão do Supremo faz, Rúbia, é dizer assim, olha, chega dessa discussão, sabe? Chega. Nós já passamos dessa fase de julgar a religião do outro, de julgar o valor do outro. Nós estamos numa sociedade plural, numa sociedade democrática. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar o diferente. E aí, a partir disso, a gente tem que dar conta. E traz uma segurança jurídica também para os profissionais de saúde e para a instituição também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu acho que, assim, traz uma segurança jurídica, mas a gente sempre
vai ter, e acho que como advogada, né, assim, a gente sempre vai ter uma exceção do juiz que pode estar lá não sei aonde, mas a gente tem hoje uma decisão do Supremo, que ainda não foi publicada, então ela não está produzindo efeito ainda, mas uma decisão do Supremo, que é um tema de repercussão geral, então, portanto, é aplicável a todas as instâncias dos tribunais, em todos os estados, em todas as cidades brasileiras. Mas a gente pode, né, assim, como advogado, garantir que em 100% dos casos, advogado não pode garantir 100% para nada. E aí eu acho que o papel do jurídico das instituições de saúde vai ser muito importante. Perfeito. Para dar segurança para os médicos, né, e para dizer, não, doutor, agora você não vai... Aquela história de antigamente, de chamava o jurídico ajuizava uma ação, conseguia uma liminar, transfundia o paciente contra a vontade, isso vai ter que acabar. Sim. O jurídico vai ter que dizer, não, é isso mesmo, você vai respeitar a vontade do paciente. Nós vamos anotar no prontuário, fazer termo de recusa se for o caso, anotar sobre a diretiva, mas... Então, a gente também, enquanto jurídico, né, enquanto advogados que trabalham com instituições, nós também vamos ter que dar uma rebolada aí e mudar a nossa concepção. Perfeito, perfeito. Ó, tô tomando seu tempo aqui, mas estamos indo. Olha só. Se não for emergência, eu posso me recusar a anestesiar? Pelo meu entendimento, deixar de prestar uma assistência disponível, essencial à vida do paciente, ela não concorda, isso é totalmente errado na visão da religião dela. Cada dia mais difícil ser médica, que ela já estava triste. É meu direito religioso, minha consciência. É aquilo que a gente já até conversou, né? Isso aí a gente resolve com o direito à objeção de consciência. Eu não concordo, vai contra a minha religião, contra os meus princípios, eu não posso ser obrigada a atender esse paciente. Esse é o ponto. Então, acho que isso, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é para que essa revolta, né, dessa tristeza do profissional não signifique um julgamento do valor do paciente. Perfeito. Né? Mas ok, ela tem todo o direito de dizer, eu não compreendo, isso não faz sentido para mim, eu não vou atender esse paciente. É um direito à objeção de consciência. Tem nome, inclusive, esse direito. Vamos lá, olha só, essa aqui acho que é interessante, que muita gente ficou em dúvida. Como fica a situação das gestantes? Podem recusar a transfusão em cirurgia eletiva e na urgência? Não sei. Essa eu não sei. Vamos ter que esperar sair o acórdão, ver se tem alguma coisa específica sobre gestante. Se não tiver, ver se a gente consegue interpretar. Talvez essa decisão não tenha. Eu acho que a gente tem que entender que, assim, gente, é uma decisão. Esse é o começo de uma discussão, não é o fim. Né? E os próprios ministros, quando estavam discutindo a questão das crianças e dos adolescentes, disseram, olha, isso aqui deve ser discutido em um outro momento, em um outro processo. Hoje, a gente está discutindo só do maior, né, das pessoas maiores. E então, eu acho que... né, Lu? Assim, às vezes quando a gente está tomando decisão de gestão, a gente discute determinada coisa e a gente não consegue chegar naquele resultado final de falar, olha, não dá ainda. Não estamos maduros o suficiente para, nesse momento, tá dando essa resposta. Deixa ainda do jeito que tá, vamos continuar conversando para a gente amadurecer mais. Eu tendo a achar que, por um raciocínio lógico, que a decisão do Supremo é dizer que pacientes maiores, capazes, têm o direito de recusa de hemotransfusão, porque a vida pertence a eles, e aí o conceito de vida digna é subjetivo, eu tendo a achar que a gestante não estaria protegida aí, porque a gente entraria numa discussão do direito à vida dela e do direito à vida ao nascituro. Pensando num país como o nosso, em que o aborto ainda é uma questão, mas, assim, é só um palpite. Eu acho que nós temos que ver o que vai vir aí nos votos. Acho que não dá para bater esse martelo ainda, não. Diretiva antecipada precisa estar formalizada em qual formato? Precisa. Nós estamos falando de um documento que não tem forma prescrita em lei, não tem forma prevista, então pode ser feito num tabelionato de notas, mas pode ser feito por instrumento particular, pode ser feito no próprio prontuário, não precisa de testemunha, mas sim, não precisa de testemunha, não precisa de firma reconhecida, acho que isso é importante, né? A gente sempre pensa, nossa, cadê? Então não precisa. O ideal, na minha opinião, é que a gente faça no tabelionato de notas, mas por N razões isso pode não acontecer.
e a instituição de saúde não pode, acho que isso é importante, não pode dizer, eu só aceito se estiver lavrado em cartório, não aceito se tiver feito de próprio punho. Isso não pode acontecer porque a gente não tem uma forma determinada pela legislação brasileira. Então, o que a gente sabe é que é um documento e, portanto, tem que estar escrito. Mas como ele vai estar escrito, quais são os requisitos, nesse momento nós estamos falando de requisitos que são livres. A gente pode pensar em estratégias para dar maior segurança. E, para mim, de novo, acho que a escritura pública num tabelionato de notas é o que a gente tem de melhor nesse momento. Perfeito, perfeito. Lu, vamos lá. Paciente com tatuagem de não reanimação cardiopulmonar, né? Diante de uma situação reversível, como proceder? Acho que aqui tem duas questões, né? A questão, na realidade, é a tatuagem, se aquela tatuagem traz algum tipo de definição, né? Eu adoro esse caso, porque, assim, o caso da tatuagem, as pessoas perguntam e parece que é uma coisa super comum, né? Que todo dia aparece alguém com tatuagem. Mas esse caso é um caso real. O que aconteceu nos Estados Unidos, que foi publicado no New England, e que todo mundo pega ele como se ele fosse, né, a coisa mais comum do planeta. O que aconteceu nesse caso foi, inclusive é um caso muito interessante sobre disclosure, porque chegou no hospital, os profissionais nunca tinham visto, eles não sabiam o que fazer, ficaram discutindo, bom, e aí, vamos ou não vamos reanimar? Não reanimaram, e aí levaram o caso depois do óbito para o Comitê de Ética e Bioética, dizendo, olha, a gente precisa saber o que a gente faz a partir de agora, o que a gente fez está certo, está errado, o que... E aí o comitê disse o seguinte, se você consegue ter certeza de que aquela tatuagem não foi feita agora, ou seja, que o cara estava desmaiado no meio da rua e alguém foi lá e tatuou, é uma manifestação de vontade. Eu acho que essa é uma discussão que está muito longe do Brasil, sabe? Então, acho que parece um pouco aquela coisa de, eu vi lá no Dr. House e tô trazendo para cá. Eu acho que é um pouco isso, essa conversa da tatuagem, sabe? Isso não é uma realidade, não é uma discussão real. Quando a gente foi trabalhar, foi fazer um curso sobre paliatividade, eles estavam orientando, né, pessoas que poderia ser como se fosse uma boa prática para aqueles casos em que o paciente tem uma diretiva, mas a família às vezes não concorda e tudo mais, aquilo ali seria só um aviso. Olha, eu tenho uma diretiva, eu tenho alguma coisa, eu já decidi, peça para alguém, eu peço, pergunte se tem. Né? Então, nessa época que a gente estava discutindo, foi mais como se tivesse não comunicando ali o que é para fazer. Mas, tipo assim, peça que eu tenho uma diretiva, peça que eu tenho um documento, que eu já decidi isso antes, né? Mas é óbvio. É um pouco a história das sinalizações, né? De tipo sanguíneo, de alergias. Eu acho que, assim, acho que é interessante, mas não sei se você está me entendendo, Rubem, é que eu acho que a gente está em um momento tão anterior a essa outras coisas aí para a gente estar falando sobre... Sim, perfeito, perfeito. Deixa eu ver, Lu, eu acho que a gente está acabando aqui, ó. Se um paciente... Mas as famílias... tá, aqui é questão de familiares, né? Se o paciente estiver com a diretiva, mas os familiares insistirem para que seja feita a transfusão numa emergência. E aí teve uma outra pergunta depois. Se aquilo ali foi definido e depois os familiares quiserem mudar, né, o formato de atendimento e tudo mais, o que o médico faz? Então, acho que a gente volta aí para o começo da nossa conversa. Nós estamos falando de autonomia do paciente. Familiar, ele toma a decisão, e aí a gente até poderia discutir isso, há controvérsias, mas ele toma a decisão quando eu não sei a vontade do paciente. Se eu sei a vontade do paciente, seja porque o paciente está lúcido, seja porque ele não está mais lúcido, mas ele tem uma manifestação prévia de vontade, não há que se falar que a família pediu uma coisa diferente do que o paciente quer. Qual é o problema prático? Porque a resposta jurídica é fácil. O problema prático é que isso vai dar uma confusão, né? A gente vai ter familiar, enfim, causando atritos dentro daquela instituição, e aí nós vamos ter que pensar como que nós vamos tratar isso. E eu acho, Ruby, assim, claro que a gente sempre vai ter um fora da curva que a gente não vai conseguir resolver nunca,
Mas eu acho que a gente precisa começar a lidar com a autonomia do paciente, com esse conflito com a família, de uma forma muito objetiva de dizer para a família, é direito do paciente. É direito do paciente, o meu dever é seguir o direito. O que você está me pedindo para fazer é antiético, é ilícito. Sabe, eu acho que a gente precisa começar a falar com essas palavras. Porque eu costumo sempre dar um exemplo extremo. Se esse paciente está em coma e a família pede para você matar o paciente, o que você vai falar para ele? Isso que você está me pedindo, eu não posso fazer. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Olha, doutor, eu quero que você descumpra a vontade do paciente. Não, isso que você está me pedindo, eu não posso fazer. Claro, só que isso é uma mudança cultural. Eu acho que vai começar também a ser discutido nas faculdades, a gente vai começar também a formar pessoas já com esse entendimento. Porque todo mundo que foi formado até aqui, né, pelo menos na área de saúde, foi formado com tem que salvar, tem que fazer. E não é deixar de salvar, é respeitar a autonomia do outro, é respeitar o outro, né? E eu acho que talvez, assim, eu gosto sempre de fazer uma provocação, é que a gente precisa repensar o que é vida. Eu não estou falando de conceito jurídico, não. Eu estou falando de conceito filosófico mesmo e bioético. Porque salvar a vida de uma pessoa pode significar não fazer um tratamento que ela não quer receber. Pode significar salvar uma vida digna e não uma vida biológica. A gente fala isso, na bioética a gente fala da diferença de vida biográfica e vida biológica. Então é essa compreensão de que o que a gente tem que salvar mesmo é a dignidade do paciente. Perfeito. Essa é a meta. Não, a gente tem que fechar aqui. O que precisa realmente salvar é a dignidade do paciente. Lu, não tenho como agradecer. Não tem como agradecer. Eu sei que seu tempo hoje está super corrido. Não tem como agradecer esse tempo que você dedicou a gente. Gente, siga doutora Luciana Dadalto. Lu, como é que tá seu arroba lá? Meu nome, Luciana Dadalto.